Bom dia, boa tarde, boa noite, enfim, uma excelente vida, o horário onde estivermos e no momento que estivermos assistindo. É muito bom estar aqui com vocês hoje para falarmos de um tema que eu acho que vai tocar bastante o nosso coração e principalmente nesse momento que tanto precisamos, que são as bem-aventuranças. As bem-aventuranças do Cristo, quando Cristo profere o Sermão da Montanha, ele vai tocar em pontos cruciais, que são os pontos chaves para o desenvolvimento de uma moral e principalmente de uma forma mansa, pacífica. O nosso mestre vai deixar para a gente um roteiro seguro para a felicidade. Então, eu gosto muito de iniciar, né, além de cumprimentá-los, agradecendo a Deus por essa oportunidade, é, evocando a presença dos nossos amigos espirituais para estarmos juntos neste momento onde a palavra, onde as lições e principalmente os exemplos do Cristo nos tocaram profundamente. Então, nesse momento, em 2025, né, é muito importante nós estarmos aqui presentes, porque há 2025 anos atrás, o Cristo veio até nós para nos trazer estas mensagens de paz, para nos mostrar uma nova forma de viver. Jesus, ele foi a segunda revelação. E exatamente, ele veio para quebrar aquelas leis tão rígidas, daquele momento tão duro da humanidade, lembrando que vivemos num planeta de provas e expiações. E nesse momento, há 2025 anos atrás, ainda éramos muito mais rudes do que somos hoje, porque o que nós tínhamos na época era a lei de talião, era o olho por olho, dente por dente. Era bateu, levou. Quando você chegava em Jerusalém, porque a base, Cristo vem como judeu, então a base da vivência, da religião, da sociedade judaica era muito rígida. E quando você chegava em Jerusalém, você passava pelo Monte da Caveira. E o que era isso? Você chegava, tinham várias cruzes com pessoas crucificadas. Você errou, vai para a cruz. Você fez o mal, não tinha muita conversa. Os castigos eram muito, muito duros. E aí Jesus vem e ele forma um grupo apostólico, um corpo apostólico, lembrando que Jesus, ele é o nosso governador, ele é o nosso mestre, ele é o nosso guia, e ele teve presente na formação do nosso planeta. Então, na formação da Terra, há milhões de anos atrás, Cristo já era um espírito puro. E aí, quando ele chega, quando ele se apequena para caber num corpo de carne, para nos trazer uma nova maneira de viver, do amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, o que Cristo faz? Ele escolhe pessoas, escolhe homens e mulheres, as mulheres também o seguiam na época, para construir o seu corpo apostólico. Então, os nossos 12 apóstolos, né, eles foram escolhidos do povo. E nisso a gente já tem uma grande lição, porque Cristo, na sua magnanimidade, né, como um espírito puro, ele poderia ter escolhido 12 anjos, 12 espíritos puros para, junto com ele, promover essa mudança de comportamento,
essa mudança de louvar a Deus, de conhecer e se chegar a Deus. Ele traz Deus como Pai, né? E aí, mas ele poderia fazer isso. E aí as coisas seriam bem mais fáceis. Mas não. Ele vai escolher pessoas comuns. Ele vai escolher pescadores. Ele convida, né? Eu acho muito linda essa frase quando ele diz: "Vem comigo, Pedro, venha ser um pescador de almas", né? E é tão lindo isso. E Pedro era bravinho, né, gente? Pedro, ele não tinha muito senso de gentileza. Eles não eram pessoas talhadas, eles eram pessoas muito rudes, né? Alguns desvios lá morais. Então, quando você vai vendo, né? Mateus era um cobrador de impostos, né? Então você, e aí tem lá João, você tem o Tiago maior, Tiago menor, você tem, todos eles tinham as suas características próprias. O próprio Tomé, né? Que quando Cristo reaparece, fala: não, me mostre, né? Me prove que o Senhor realmente é o nosso Cristo. E aí, e por que qual é essa grande lição? É para nos mostrar que nós podemos chegar lá também. Eu acho que essa é uma das maiores lições dessa criação desse corpo apostólico que o Cristo faz. E para ele, e todos eles, né, gente, depois que Cristo, e Cristo é tão forte, ele tem uma presença tão marcante no nosso planeta, que ele divide a história em antes de Cristo e depois de Cristo. Então, mesmo quem é ateu, mesmo quem não acredita, mesmo quem duvida, enfim, tem que aceitar que a história ela está dividida entre antes e depois de Cristo. E hoje, em 2025 anos, a 2025 anos depois da chegada do Cristo, o que nós temos? Nós temos uma nova fase de transição planetária. Nosso planeta ele está saindo da condição de provas e expiações para um planeta de regeneração. Nossa, né? Ai, que maravilha! Então vai ser tudo paz. Nós não vamos. Calma. Né? O planeta de regeneração é eu até brinco que eu digo que é um planeta de descanso. Depois de todas as provas e expiações que vivemos aqui, que vivenciamos nesse momento, a regeneração vem para acalmar o nosso coração. E eu acho que fica simples a gente entender quando nós paramos para ver a questão atual do planeta. Sabe, as guerras, os desmandos, as questões climáticas, né? Tudo mudando e principalmente as questões morais. Né? A gente estava falando com o seu Ivair a respeito dessa situação, dessa nossa convivência virtual, que quem nos trouxe foi uma pandemia, que a nossa geração não viveu, nós não vivemos essa situação. E eu lembro que na época a gente estava lá preocupada, né, assim, com essa situação do isolamento, a gente ficar dentro de casa, essa coisa toda. E aí eu falava, não, nós vamos sair melhores, a humanidade vai melhorar. Aí uma amiga minha, que é professora de história, ela falou: Maria Silvia, abaixa a bola, que ela me chama de Mary Poppins, que eu sou muito otimista, essa coisa toda, fecha o guarda-chuva, bota o pé no chão, porque depois da última pandemia nós tivemos as 2 guerras mundiais. Imagina, dessa vez nós estamos em outro processo. A pandemia mal tinha terminado, a gente já estava lá com a guerra na Ucrânia e depois essas outras guerras que se espalham pelo mundo. Mas o que acontece nesse processo? Qual é a grande lição que nós vamos tirar? Para nos prepararmos para esse processo de transição. Lembra que Jesus falou que nenhuma ovelha minha se perderá, ficará para trás? Então, todos os espíritos que estavam esperando o seu momento de voltar, voltaram. E isso cabe a nós também. Nós escolhemos estar na Terra neste momento.
Ah, muito bem, você está falando desse monte de coisa. E as bem-aventuranças? Exatamente. Chegou a hora de colocarmos em prática. Não é mais abrir um grupo de estudo, fazer mais uma palestra, não. É colocar no nosso dia a dia, no nosso agora, no nosso já, o que Cristo disse há 2025 atrás. Quando ele profere o Sermão da Montanha, imagine uma planície maravilhosa, linda, cheia de amendoeiras, cheia de, enfim, das plantas lá da época, as verdejantes, e com milhares, uma multidão de pessoas ali para ouvir. E ele começa dizendo, ele quando abre o sermão, quando ele começa a falar, ele diz: bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E neste momento, o que Jesus diz para a gente? Ele proclama que Deus quer espíritos ricos de amor e pobres de orgulho. Olha, gente, quanto que ainda nós temos que aprender. Quanto ainda, neste momento que nós vivemos, de tanta dureza, das pessoas com tanta vaidade, sabe? Aquilo que você quer conhecer uma pessoa, dá poder para ela. Não precisa ser grande poder, não precisa ser, a pessoa vai ganhar na Mega Sena, vai ficar milionária. Não, não precisa ter, nem ter tanto dinheiro. Num grupo de pessoas, de trabalhadores, de qualquer área, você diz para um, fala, ó, a partir de hoje você vai ser o supervisor, você vai ser o coordenador, você vai ser o gerente. Me diz depois de um tempo se a pessoa realmente era aquilo que você pensava que ela era. Porque é nessa hora em que a pessoa tem o poder, aquele euzinho que habita nela, somos hoje, dentro de nós, uma multiplicidade de eus. Nós estávamos encarnados lá na época do Cristo. Então, quantas vidas nós já vivemos? Então, habita em nós o homem velho. E aí, o que nós precisamos fazer exatamente para nos livrar deste processo? É fazer o exercício real desta vivência das bem-aventuranças. Precisamos deixar de lado as nossas ambições, os nossos sonhos, sabe aquela coisa, ai, quero, meu sonho maior é ter o carro super, hiper, mega blast. Gente, vai acabar. Tudo que a gente pega com a mão, tudo que é material, vai ficar aqui na Terra. E a gente se debate, a gente ainda se mata por questões desse naipe. Celular, você está andando na rua, de repente vem um, te saca, te leva embora. Então, sabe, qual é o nosso projeto? Qual é o nosso propósito dessa vida? Então, que não seja vão, que a gente não se perca nas ilusões desvairadas, sabe? Que a gente deixe de lado o orgulho. Esses humildes, os humildes, que eles não precisam exibir o que têm. Eu não sei, mas vocês já perceberam na vida? Você, claro que eu não estou dizendo para a gente viver em retiro, né? Ah, sai para lá, doa tudo que tem e vamos viver uma vida nova. Não é bem assim, calma. A gente está no mundo material e essa experiência da matéria, ela é fundamental para a evolução do nosso espírito. Nós precisamos passar pela prova da riqueza. A prova da riqueza, às vezes, é mais dura do que a prova da escassez. Por quê? Porque na escassez você treina a tua humildade. Na escassez, você é obrigado, às vezes, a pedir. Nossa, e como é duro, às vezes, você se apequenar para, sabe, você não tem o que comer em casa, você tem filhos para alimentar, e aí você tem que pedir para os outros. Então, essa é a prova da humildade. Na prova da riqueza, você tem a prova do, não, agora eu posso, eu compro tudo que eu quero, eu tenho tudo que eu quero. E vocês já perceberam que quando você alcança um objetivo, eu quero um
um celular melhor. A hora que o celular já está na tua mão, ele já está obsoleto, já tem um novo no mercado. Aí você fala, poxa vida, agora lançaram um novo, eu quero um novo. Então, vocês percebem como que não é o ter que nos faz feliz, né? É o ser, e é essa busca que nós precisamos ter. Os humildes, eles são simples no falar, são sinceros e francos no agir. Sabe? Você não vai ver uma pessoa humilde se envaidecendo ou se gabando pelo fato de ser humilde. Vai falar, não, mas comigo isso daí não precisa não, porque eu sou muito humilde. Nossa, eu tenho uma humildade que nós... Não, né, gente? Quando fez isso, já provou que não é, né? Então, uma coisa que é fundamental é que os pobres de espírito são os simples e os nobres. Então, esse é o grande exercício. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Né? Então, num mundo de provas e expiações, a gente já percebeu que quanto mais difícil o problema que a gente tem, mais você vai ter que se empenhar para resolvê-lo, e o próximo vem mais difícil. Por quê? Porque nós estamos num planeta escola. Então, se você atingir um nível de resolução do problema, o próximo virá mais difícil para exatamente você testar a sua capacidade de resolução. Vamos ver se aprendeu mesmo, né? Agora, a gente pode aprender pelo amor, não precisa ser pela dor. Então, não inclusive, é na dor que você vai testar quem realmente é seu amigo, na dor é que você vai realmente testar a sua humildade, a sua resistência, a sua resiliência, que é uma palavra que está em moda aí, né? Que é exatamente o fato de você conseguir sair daquele momento e ir para um outro. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra, os gentis, os generosos. Oh, gente, a gente já foi tão bravinho, e é ainda, né? Como a gente já foi bravo. Se a gente se recordar, né, em desdobramento e tudo mais, ou então pelos fatos históricos, quando a gente lê um livro, vê um filme, veja lá a época. Na época de Jesus, se bem que eu falo que não é muito diferente hoje dessas arenas de briga que a gente vê aí, mas nos circos romanos, eles se matavam, não saíam vivos. Um tinha que morrer. Que eram lá, né, os circos, que era os imperadores diziam que para você domar a multidão, você tinha que dar pão e circo, então alimento e divertimento. E o divertimento deles era violento, era violência. Então, dentro da gente ainda, dentro daquela multiplicidade, né, que a gente tem dos nossos eus, a questão da brandura, da mansuetude, ela é fundamental para a gente testar. Porque pode perceber, não, a pessoa fala manso, a pessoa é tranquilinha, de repente, pum, pisam no pé, já sai um grito. Como assim? Sabe? E aquela história que a gente até comenta, né, que quando a pessoa chega para ser atendida, tal, em algum estabelecimento comercial, a pessoa de trás lá do balcão é uma pessoa que está com a cara fechada, está ríspida, e aí você pega e fecha a cara também. Por quê? Porque a minha educação depende dos outros. De jeito nenhum. Se a pessoa que te atendeu está com uma cara fechada, você não sabe o problema que ela está passando. Sorria. Você desmonta a pessoa com um sorriso, sabe? Acaba a resistência. Por quê? Porque todos nós queremos acolhimento. E a gente ainda é tão bravinho. Qualquer coisa você vai... Quando você vai dar uma resposta dentro de casa, você mora dentro do lar, o nosso lar é a nossa maior prova. E é dentro do lar que a gente precisa exercer exatamente a humildade, a resistência e a mansidão. Vocês já perceberam que quando passa alguém pela gente, ou a gente recebe alguém e tal, e a gente é todo polido, educado, com de casal, pega aí, vai lá,
abre lá, faz aquilo. Muda até o tom da voz. Não, é dentro de casa que se faz a mansuetude. O por favor, o obrigado, elogiar uma comida que foi feita, que está tão gostosa. E às vezes nem está do nosso jeito, mas a pessoa passou tanto tempo fazendo, sabe? Reconhecer, quando estar junto num processo, reconhecer o trabalho do outro. Então, testemos a mansuetude dentro do nosso lar. A gente mudando a nós mesmos e mudando o nosso lar, nós teremos um mal a menos na humanidade. E nós vamos contagiar os outros com a nossa conduta. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. Então, quem são os misericordiosos? São aqueles que silenciam a ofensa. Quantas vezes a gente ouça? Ah, você bobo? Comigo é assim, bateu, levou. Meu Jesus. Ele já não falou para a gente lá 2025 anos atrás? Sabe? Não saiba o que faz a sua mão, o que sua mão, não saiba a sua mão esquerda o que sua mão direita faz, sabe? Por que, que a gente tem que rebater a ofensa? Porque quando a ira, a mágoa, os sentimentos mesquinhos, gente, quando a gente está com raiva e a gente pensa em vingança, em rebater, o primeiro a ser prejudicado somos nós. Não estamos mais no tempo do revide. Silencia. A grande questão é que ainda no mundo de hoje, eu estou tomando muito exemplo da época do Cristo, mas porque a analogia ela é igual, a comparação é a mesma. Os espíritos que estavam lá estão aqui hoje, reencarnados, sabe? E quando uma pessoa é ofendida e não reage, normalmente ela é tida por covarde. Será? Será? Quando uma pessoa chega te ofendendo, falando alto, gritando, e você fala num tom de voz mais baixo, você não entra na frequência, quando ela falar na segunda ou na terceira vez, ela já vai ter diminuído o tom de voz, gritando. Se você gritar de volta, o que vai virar aquilo, gente? Então, bem-aventurados os misericordiosos. E principalmente bem-aventurados os que têm limpo o coração, porque verão a Deus. Né? Então, isso é bem lindo, porque é viver com alegria. Sabe, às vezes a gente acha que para falar das coisas de Deus, para falar das coisas de Jesus, a gente sempre tem que ser sério, a gente tem que ser sisudo, a gente não pode sorrir, que nada. Falar do Cristo, falar de Deus é falar de leveza, é falar de amor. E você já viu alguém falar, eu te amo? Peraí, eu te amo, protocolarmente? Não é a mesma coisa, né, gente? Então, a gente precisa entender que essas nossas situações, essas nossas questões com relação à pureza do nosso coração, é com relação às nossas atitudes. A gente precisa mudar já. Não é quando terminar aqui, mas enquanto alguém estiver nos ouvindo esse estudo, se chegar alguém, agradeça, trata com gentileza, seja humilde. E bem-aventurados pacificadores, porque eu acho que é isso que a humanidade está precisando. Gente, quanta guerra, quanta guerra. E eu não estou falando só de uma indústria armamentista que instiga um conflito, não deixa que você estabeleça a paz para poder vender armas, para lucrar milhões, bilhões. E depois dizer, agora está na hora de fazer a paz. Ainda essas pessoas estão nos mundos primitivos. É brincadeira, tá? Porque não existe evolução. A gente não evolui, a gente não volta para trás. Mas as pessoas provaram que ainda não aprenderam nada sobre as leis do Cristo.
os que têm sede de justiça, porque serão fardos, os que são perseguidos pela justiça, porque deles é o reino dos céus. Então, gente, é a questão da gente se compadecer dos justos e dos injustos, dos ricos, dos pobres, dos bons e dos maus. E compreender que todos nós somos devedores. E que no final das contas, nós só vamos prestar contas para a nossa consciência. Não vai ter vai existir um tribunal se a gente criar esse tribunal dentro de nós, e ao desencarnarmos, a gente vai encontrar com a pessoa mais, com o ser mais rígido que existe no universo, a nossa consciência. É para ela que nós vamos prestar contas. Então, e isso são as nossas criações mentais. Isso é muito importante a gente ficar atento. E aí, caminhando aí para o final da questão das bem-aventuranças, bem-aventurados sois quando por minha causa, Jesus dizendo, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande a vossa recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Sabe? É muito estranho, né? Às vezes a gente conversando com as pessoas materialistas ou numa briga, numa disputa de poder, invariavelmente, ou por direitos, não tinha que se brigar por direitos, eles tinham que ser naturais, e serão, na regeneração serão, mas ainda a gente, como em outras vidas, a gente ainda quebrou e abusou demais, né, dos direitos para a gente e não pensou no coletivo, agora a gente vai ter que fazer uso. Então, às vezes a gente fala, gente, mas Jesus, lá vem falar você de religião. Ninguém está falando de religião. Nós estamos falando de filosofia, nós estamos falando de conduta, nós estamos falando de moral. E quando a gente fala que nós, espíritas, não podemos só ficar falando, pregando, mas a gente vai principalmente e somente mudar as coisas quando nós mudarmos os nossos pensamentos, as nossas palavras e principalmente as nossas ações. Então, as bem-aventuranças não se limitam a esperanças e consolações futuras. A verdadeira bem-aventurança é a integração do espírito com o Criador. Então, gente, eu acho que nesses momentos que nós passamos aqui, eu falando sobre essas questões, fazendo essa ligação entre lá a época do Cristo e o nosso movimento atual, eu acho que o que fica de mais concreto é exatamente essa questão das nossas mudanças. O que as bem-aventuranças resume? Quais são as questões mais fortes das bem-aventuranças? O resumo, se a gente, como é que a gente faz para lembrar de todas? É só lembrar da humildade, da mansidão, da misericórdia, da brandura, da bondade, da paz e da pureza de coração. São essas, é essa linha. Cristo disse que viria o Consolador prometido. Então, no final do século XIX, um professor Rivail, na França, porque era um momento era o grande polarizador de mudanças para o mundo, começam a aparecer os fenômenos, e através dos fenômenos ele vai perceber que nas mesas que giravam existiam espíritos que faziam essas comunicações. A doutrina espírita, ela é o Consolador prometido, exatamente porque ela vai decodificar a maneira com que Cristo falou. Cristo falava por parábolas, porque
a condição dos homens naquele momento não permitiam não se permitia que se falasse de outra forma. Ele precisava dizer daquela maneira. E ele disse que ele traria o Consolador prometido. Então, hoje, já vai fazer aí, já faz mais, né, de 150 anos que nós já temos a doutrina, e na parte da religião, então nós temos a ciência, nós temos a filosofia e a religião. Então, o Evangelho, segundo o Espiritismo, o que ele traz para nós? O roteiro seguro da felicidade. Quando a gente abre lá o capítulo 5, né, o Bem-aventurados os aflitos, então você vai ver que todos os problemas que a gente passa pela nossa vida está lá resumido e explicado. Né? Então, gente, depois de tudo isso que a gente fala, lembrando da questão da humildade, da mansidão, da misericórdia, da brandura, da bondade, da paz e da pureza de coração, e isso está traduzido lá no Sermão da Montanha, a gente vai encerrando dizendo que o Mahatma Gandhi, o homem paz, ele afirmou que se perdessem todos os livros sagrados da humanidade e que só se salvasse o Sermão da Montanha, que nada estaria perdido. Então, as bem-aventuranças são, acima de tudo, um convite à ação. Façamos o bem, pratiquemos a caridade, sejamos a paz, tornemo-nos bem-aventurados. E assim, envolvidos por essa paz, vamos nos encontrar com Jesus no alto daquela montanha e dizer: Senhor, estou aqui, que queres que eu faça? E assim, agradecer a presença bendita e nos despedir, desejando a todos muita luz e muita paz. Que assim seja. Graças a Deus.